Bem-vindo a mais um Radar Sunoassa, o programa semanal que você não perde nada do que aconteceu na semana anterior nos fundos da Sunoassa. Então você já sabe. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like e confere aqui se você está inscrito no nosso canal para não perder vídeos como esse. Vídeos que falam sobre o quê? Vídeos que falam sobre dividendos. Semana passada teve o último respinguinho dos dividendos. Muitos pagaram no dia 24 do mês de julho e alguns no dia 27 do mês passado. Já entramos no mês de agosto, meu filho. Segunda-feira, agosto, mês de agosto começando, primeiro dia útil do mês de agosto. E vamos aqui falar dos dividendos dos fundos, da quantidade de cotistas de algum deles e outros destaques. Muito bem, vamos começar. Vamos começar pela parte boa, pelo Pix, pela parte do din-din que cai na conta. Mês passado a gente pagou SNCI, R$1 por cota. SNME, 22 centavos por cota. SNAG, 12 centavos por cota. SNID, 12 centavos por cota. SNFZ, 10 centavos por cota. SNEL, 10 centavos por cota. E SNFF, R$1,10 por cota. E KIZU, 7 centavos por cota. No caso de SNME e SNFF, aí os dois destaques para cima, né? A SNME que pagou no dia 27, a SNFF pagou no dia 24. Vale lembrar que todos esses valores são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Os valores completos estão sempre postados no Instagram, @Sunoasset. Se você não segui-lo por lá, não vai perder essas informações valiosas. Vamos começar por quem pagou mais. SNME Suno Muito Estratégia pagou 22 centavos por cota. A cota dele patrimonial nem é R$10, é mais de 2,20 ao mês. É um anualizado de 32%. Obviamente, se ele repetisse isso, se ele repetisse esses 22 centavos todos os meses, ele daria 32% ao ano, mas isso não é recorrente. Só para você ter uma ideia do anualizado como é alto, esses 32% ao ano. No acumulado de 12 meses, ele está distribuindo 16,91%. Mês passado foi 2,5%, mês passado foi 22 centavos e no mês anterior foi 15 centavos. Ele vinha distribuindo 10 centavos quase sempre. De vez em quando ele faz uma graça. E por que ele faz uma graça? Porque um fundo com a liberdade que o SNME tem faz operações estruturadas, faz operações de arbitragem. E a gente fez uma operação de arbitragem ali na liquidação do Helg. A gente aumentou fortemente a posição em Helg 11, que virou RLGX11, que virou GGR, virou SNFZ e virou R$10 por cota. Basicamente a gente entrou a 60 e poucos reais e liquidou a 88, quase R$90. É um ganho expressivo, é um ganho aqui de uma TIR, de uma taxa interna de retorno de 52,5% anualizada. Só essa operação deu 16 centavos por cota. Só essa operação, fora o resto. Traduzindo o que faz um gestor profissional: identifica uma oportunidade do mercado, monta uma posição relevante, ajuda a destravar o valor e captura esse valor para o fundo, que é para você cotista que confiou o seu dinheiro com a gente. O SNFF também surfou essa operação em menor escala, mas também ganhou esse dinheiro nessa operação, tanto é que distribuiu R$1,10 acima dos seus 0,6, 0,7 tradicionais de todos os meses. E nesse período, né, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, caiu 1,21, caiu 1,21 em junho. O SNME teve um retorno total patrimonial de quase 4%, 3,92% nesse mês. Desde setembro de 2023, o fundo acumula um alfa de 25% contra o IFIX. A média dos fundos imobiliários deu X e a gente deu X mais 25 desde que o fundo nasceu. Vitor, IFIX mais 25, mas se o IFIX deu menos 10, então quer dizer que você só rendeu 15. Não, amigão. O IFIX foi positivo nesse período. O retorno total desde o início do fundo está em 44,1%. Então, nós entregamos 44%, o IFIX entregou menos. Nós entregamos o IFIX mais 25%, só para você ter uma ideia do alfa gerado
desde o início desse fundo, setembro de 2023, Suno Multiestratégia, não à toa, é a casca que vai incorporar Kizu 11, SNFF 11 e muitas outras operações que estamos preparando, que você vai ver o tamanho e a robustez que vai ficar esse fundo Suno Multiestratégia. E falando em tamanho, vou mudar para agro, vou falar do tamanho de cotistas que tem o Snag 11. O Snag é um fundo de mais de 900 milhões de reais de patrimônio, 136 mil cotistas, investidores investindo no agro, que teve um gargalo destravado recentemente. Gargalo esse que a gente tratou na carta do gestor presente no relatório gerencial. O Brasil chegou em 2025, ano passado, com déficit de 134 milhões, com déficit de armazenagem de 134 milhões de toneladas, que é a diferença entre o que se produziu e o que se tem capacidade estática de armazenagem. Então, produzimos 134 milhões a mais do que é possível guardar. E a safra 2026 agora deve superar os 356 milhões de toneladas. Então, ele ampliou o buraco, né, que existe na armazenagem de grãos do país. A raiz é estrutural. Ó. De 2010 a 2025, a produção de grãos cresceu 5,27% ao ano. A capacidade de armazenagem cresceu 2,8% ao ano. Se um cresce 5, outro cresce 2, não tem como caber. E é aí que entra uma posição no Snag de aproximadamente 60 milhões de reais em armazenagem. Ter esses silos é uma vantagem competitiva. Esses nossos silos, eles estão alugados para um grande player nacional, e se esse player decidir ir embora, e com certeza ele não vai decidir, no outro dia já está alugado para o próximo, porque demanda por armazenagem é algo que está claramente aquecido e é o que as pessoas precisam, as empresas, os produtores precisam para não perderem os seus grãos ou para não deteriorarem a qualidade dos seus grãos. E no Suno Fazendas, né, fundo que a gente bateu 15 mil cotistas e que tem churrasco na semana que vem, continua distribuindo 10 centavos por cota por mês, dividend yield de 13,65, e comunicou que na Fazenda Coliseu, o primeiro ativo, né, nosso primeiro ativo rural comprado lá atrás, quando o fundo nasceu comprando esse ativo, a Fazenda Coliseu, na Gaúcha do Norte, no Mato Grosso, informamos que estamos instalando os pivôs de irrigação. E isso não é só para mostrar, né? Ele reduz o risco de oscilação dos padrões climáticos, que você tem a garantia da água ali, do que você vai irrigar no dia que você quiser irrigar, e eleva também a produtividade. Reduz risco, aumenta a receita, irrigação é algo extremamente positivo, especialmente quando o clima tem mudado bastante. E o próximo assunto é a CNCI, Suno Recebíveis Imobiliários, 12 meses cravado distribuindo R$1 por cota. E esse número aqui, R$1, não é nem o que importa muito. É essa sequência, essa estabilidade. Vários fundos de crédito tendo problemas de crédito e o SNCI lidando muito bem com sua carteira, recebendo e mantendo uma distribuição por um período consideravelmente longo, sem grandes surpresas. Dividend yield anualizado de 13,95, cota de mercado fechou o mês de junho, aqui, que é o padrão para o dividend yield divulgado em julho, fechou em R$ 86. Deu uma subidinha, bateu ali perto de 90, hoje em dia está perto também desses 86, garantindo um dividend yield de quase 14% ao ano. Considere avaliar aí o SNCI, que tem um guidance publicado entre R$1 e R$1,10 por cota. A gente atualizou esse guidance para o próximo período, então deve ficar entre R$1 e R$1,10. Depois dessa distribuição, o fundo ainda fica com 35 centavos de resultado acumulado, tá, na reserva. Então tem lá 35. É seu esse dinheiro, tá no valor patrimonial e esses 35 centavos são seus. Isso é, se você é cotista da CNCI, né? Se você não é cotista,
é só comprar, essa reserva passará a ser sua também. E o que é que a gente veio fazendo? Ó, no mês de junho foi o mês de carteira girando. A gente, na compra, compramos o CRI Oliveira, 8 milhões de reais, IPCA mais 12,8 e uma estrutura própria de captura de resultado desse projeto. Então a gente vai ganhar IPCA mais 12,68 e parte do lucro do empreendimento, que vai ser um financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida em Sorocaba. Quem é de Sorocaba, escreve aqui Sorocaba, deixa nos comentários. Essa é a obra que a gente está financiando lá, projeto Minha Casa Minha Vida. A primeira tranche a gente desembolsou 8 milhões de reais. Nos próximos meses desembolsaremos outra tranche de 8 milhões de reais. O SNCI é um fundo que está com caixa de 31 milhões de reais, aproximadamente 7,5% do patrimônio líquido. E de crédito imobiliário a gente muda para crédito de infraestrutura, SNID 11, Suno Infra Debêntures, a Selic caiu e o fundo já respondeu. SNID 11 distribuiu 12 centavos por cota pelo segundo mês consecutivo, com dividend yield analisado de 13,9%. E o que mudou no mês? Em junho foi o mês que o Copom cortou a Selic em 25 pontos base, 0,25%. E o SNID é um fundo que investe em debêntures incentivadas, mas ele tem uma estrutura indexada, 70% do patrimônio, já chegou a ser 100%, a gente reduziu para 70% do patrimônio é indexado ao CDI. Portanto, se o CDI cai, o rendimento dele também cai. Ah, mas Vitor, então tira o hedge. É, amigão, a NTN-B abriu, a taxa subiu, a NTN-B caiu. Se a gente não tivesse esse hedge, o patrimônio dele tinha sofrido. Então, estar pós-fixado em CDI é uma das estratégias que diminui a volatilidade do portfólio e da distribuição de rendimentos. E aí a gente fez uma adaptação no guidance, na referência de rendimentos a serem pagos, que está na faixa entre 0,095, 9 centavos e meio, e 11 centavos. Então essa banda entre 0,095 e 11 deve ser o que a gente deve seguir, não é garantia de rentabilidade, apenas o que a gente deve seguir nos próximos meses. Isso é parte da transparência, a gente avisa antes o que a gente está vendo pela frente do que diminuiu lá, tá? Dá o guidance antes para o investidor ir se preparando. O CDI caiu, é natural que fundos indexados a CDI também caiam um pouquinho, mas cá entre nós, vamos combinar, esse rendimento não é nada baixo, é um rendimento bastante bom comparado com a carteira de crédito high grade, uma carteira muito bem diversificada, uma carteira de baixo risco de crédito. Esse valor está bastante compatível. E no SNEL, continua em oferta pública, Suno Energias Limpas, estamos chegando na fase de oferta pública aberta a todos de segunda janela, já passamos pela primeira janela em julho, em agosto tem uma segunda janela, até dia 21 de agosto o fundo pode receber reservas com intenções de investimento e liquidação no dia 28, o encerramento da oferta está previsto para o final desse mês, 31 de agosto. No mês de setembro, provavelmente as cotas estarão liberadas, os recibos vão ser convertidos em cotas, estarão liberadas para negociação. Não sabemos exatamente o valor que vamos captar, a oferta é bem grande, pode captar até 1,8 bilhão de reais, o fundo que tem 900 milhões, pode eventualmente triplicar. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que foi o que a gente abriu. Quando o fundo tinha 300 milhões, a gente abriu uma oferta de 600, acabou captando 622. Agora, com 900, a gente abre uma de 1,8 para ter espaço para continuar consolidando o mercado, que é o que a gente tem feito bastante, né? O fundo tem crescido comprando usinas já prontas, comprando players menores, players que tinham uma posição mais concentrada aqui ou acolá e vem para uma estrutura muito mais diversificada, robusta, com cada vez mais receita de aluguel proveniente dos seus ativos e com isenção de imposto de renda, ou melhor, a não sobretaxação, né, que os dividendos passaram a ser sobretaxados. A empresa já paga imposto e agora o dividendo também, o dono da empresa também paga imposto. No fundo imobiliário não sofreu essa sobretaxação, então é uma vantagem adicional
que o Snell tem para continuar a sua posição de consolidador dessa indústria. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, conto com o seu like, só confere ali se você já está inscrito no nosso canal para você não perder vídeos como esse. Um grande abraço, mais tarde tem Monday Night Question Box e se você só nos vê aqui no YouTube, até semana que vem.